nessa tarde de domingo hoje, o nosso companheiro Sadraque, em mais um bate-papo de varão. E é uma benção estar com você aqui, irmão Sadraque. Uma alegria imensa esse bate-papo de varão hoje, nessa tarde de domingo. Como nós ficamos aí um período que não deu para aproveitar alguns domingos, um sábado aí, começamos a abrir uma exceção aí para o domingo. E o bate-papo hoje aqui, ele se encontra no livro de Jó. E o bate-papo vai ser: não sai do propósito de Deus e nem da direção de Deus. É uma benção. Vamos atrás. Você pode dar sua externação, sua alegria aí. Pode falar aí com os demais, aí, com o povo aí, tá bom? Fique à vontade. Cumprimento a todos os irmãos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, evangelista Sadraque. Para mim é uma grande honra poder estar aqui, né? Aleluia, falando desse tema tão profundo, né? Um tema tão de dia, né? Eu diria, né? Um tema de dia. Hoje em dia, esse tema ele faz muita, ele faz muito jus, né? Ao nosso dia, porque nós temos muitos hoje saindo não somente do propósito de Deus, mas também fugindo da direção daquilo que Deus havia ortogado, né? Então é um tema muito de dia. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui, aleluia, nesse bate-papo de varão. E estamos aqui para falar do Senhor, né? Falar de Jesus, e que o Senhor conduza a nossa vida aqui nesse bate-papo, amém? Maravilha! Já está conosco aqui o Johnny, nosso irmão Johnny, que teve ontem aqui, tocou a sua flauta doce ali, gostosa, da Assembleia de Deus, do Ministério ali, Missão, Manduri. Também o Jean Henrique aí, da nossa igreja, o Mafra aí, abençoado, está aí um dia, vai estar conosco aqui. E o Paulo Neves, nosso companheiro, que temos muita história aí, de Macatuba. Ei, né? É bênção do céu. E a irmã Simone, a esposa do Sadraque, que está conosco aí. Aleluia. Mas é uma alegria. Enquanto aí nós vamos acertando os últimos detalhes aí, para iniciar, vocês vão curtindo um louvor aí da parte de Deus aí. E é bênção do céu. Sabemos que, como nós falamos, Jesus é lindo demais, né? Ele é lindo demais. E nós estamos esperando a volta dele. Vai curtindo esse louvor enquanto nós acertamos o último detalhe aqui. O
coisa que nós estamos em espera é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra saída, não tem outra maneira. É Jesus. A saída nossa é Jesus. Quero estar lendo o tema nosso já aqui, desta tarde, para podermos entender o assunto hoje aqui do evangelista Sadraque. Pastor Sadraque, né? Que o momento que o cabra recebe uma unção de evangelista, ele entende qual que é o peso da chamada, né? E o tema hoje aqui é meio pesado, né? Não sai do propósito de Deus e nem da direção. Está encontrando esse tema aqui dentro do livro de Jonas aí. Já chegou conosco também aí o Ivanildo Medeiros, nosso tio aí do Rio Grande do Sul. Um abraço aí todo mundo do Rio Grande do Sul. É uma bênção do céu. E o Elder, o Elber da Silva, irmão do irmão Sadraque. Depois o Sadraque vai estar recepcionando os demais da rede dele aí. Amém? Então o tema, irmão Sadraque, se encontra assim em Jonas capítulo 6 a seguir. Capítulo 1, verso 6 a seguir, que diz assim. Diz assim: o mestre do navio chegou-se a eles e disse-lhe: que tens, dorminco? Levanta-te e clama a teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam cada um aos seus companheiros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobrevém este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declare-nos tu agora, por que causa que veio sobre este mal, e que culpação é tua, de onde vem, e qual é a tua terra, e de que povo tu és. É coisa linda, hein? É coisa linda aí. Estamos aqui com o Sadraque. Sadraque, o que você tem a dizer sobre esse tema? Você tem a sua oportunidade aí, pode entrar, os demais estão ouvindo aí, amém? Aleluia. Varão, esse é um tema muito forte, né? É um tema de dia, é um tema de hoje em dia mesmo. Nós vemos que Deus havia ortogado algo na mão de Jonas, e Jonas, de uma certa forma, ele não quis fazer aquilo a qual Deus havia mandado ele fazer, né? Eu trago hoje para mim, né? Esse tema ele bate muito comigo, porque eu cresci num lar evangélico, né? Amém. Cresci praticamente eu quase cresci dentro da igreja, varão. Eu quase cresci dentro da igreja. Minha mãe, ela sentiu as contrações do parto. Sim. E eu estava dentro da igreja, Sim. né? Desde do meu nascimento, enfim, Deus havia dito que tinha uma grande obra a realizar na minha vida, só que eu nunca dei ênfase para isso, né? Eu nunca dei ênfase. Esse tema ele vem falar muito comigo, sim, porque hoje eu entendo, né, o propósito de Deus, né? Mas naquela época eu não entendia, então eu quis fugir, né? Certo. Eu quis bater fora como o profeta Jonas fez, mas é aquele negócio, né? Você pode se esconder numa caverna, você pode ir para o fundo no oceano. Sim. Aonde você estiver, se Deus tem um propósito a realizar através da sua vida, o Senhor vai lá, te tira de lá e traz para a presença dele. Certo. É tremendo. Então, depois de muito tempo, né, no Evangelho, saí, fui para o mundo, aconteceu muitas coisas comigo no mundo. Deus usou da sua misericórdia, da sua bondade, né? Retornei para os braços do Pai lá para os meus 17, 18 anos. Persisti uns bons anos, não aguentei a prova, saí de novo. Certo.
sair de novo. Mas Deus foi tão bom que um belo dia eu me reconciliei com o Senhor. E aí o Senhor começou a trabalhar comigo nessa parte de evangelismo. O Senhor começou a trabalhar comigo nessa parte de evangelismo. Eu comecei a entender o propósito de Deus, o que Deus ele tratava sobre essa parte, né? Porque já tem cerca de 6, 7 anos que nós estamos aí na correria como evangelistas. Coisa boa. E daí a gente começou a entender, a bater em cima. E hoje, graças a Deus, estamos aí, firme e forte, buscando, levando o evangelho da palavra, levando a palavra da verdade, coisa né? E lutando para trazer almas para o evangelho do reino. Sadraque, não sai do propósito de Deus nem da direção. Propósito é um e direção é outro. Como você vê na época que você era jovem? Você tinha propósito? Você tinha direção? Então, varão, olha, você vê, meu amigo, irmãos ouvintes, que... Fica à vontade. A mensagem vai ficar depois de 30 dias. Amém. Tem pessoas do outro lado que estão precisando de uma direção, não é simplesmente só o evangelho, direção para o casamento, direção para a vida financeira, direção para aconselhar um filho, direção para tudo, direção para a vida profissional. Fica à vontade no que o Espírito Santo te der direção. Amém. Irmãos, quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Foi batizado com 8 anos. 8 anos, é coisa linda. Não, é coisa tremenda. Com 8 anos, eu me lembro que era só eu de criança no meio daqueles marmanjãos, né? Irmãos grandes. Sim. E eu queria muito sentir o propósito de Deus, ter o propósito de Deus. O Reginaldo. Né? O Reginaldo chegou aí, ó. Pode que bênção. Pode falar. Quero deixar uma paz do Senhor aqui pro meu irmão Elber. Que Deus te abençoe, Elber. Né? A minha digníssima esposa, né? A preciosidade de Deus na minha vida, que está lá em casa hoje, não me acompanhou, mas está nos afazeres lá. Que Deus te abençoe, minha digníssima. E o Reginaldo aqui, ó, que benção. Maravilha. Então, assim, aos 8 anos de idade, batizado com o Espírito Santo, comecei a subir o monte do Senhor, comecei a ir para as vigílias, buscar. Eu tinha desejo das coisas de Deus. Me lembro que uma certa feita, né, papai foi ministrar numa igreja e ali ele começou a chamar pelos dons da revelação, e aquilo para mim foi surreal. Eu trago comigo até hoje, né, que ele começou lá, o Espírito Santo de Deus me revela 6 pessoas, e eu olhava aleatoriamente para as pessoas, e aí a pessoa levantava a mão, era ela, aquilo... Eu fiquei estagnado, eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Né? Eu tinha o meu pai, que era foi um grande homem de Deus, que já partiu no Senhor. Dorme na cara. Dorme, mas nessa parte assim, de orientação, assim, ele nunca foi ali para me ajudar, sabe? Passei um bocado assim, porque quando eu cheguei nos meus 12, 13 anos, foi onde eu comecei a me descobrir, né? Comecei a saber o propósito. Uma certa feita, meu querido irmão Rony, eu morava em Guaianazes, né? E eu estava sentado na sacada assim do prédio, no hall da entrada, né? Sim. E eu vendo as crianças brincando, e eu tinha um desejo de colocar um shorts, uma bermuda. Certo. Aí eu fui lá e coloquei os shorts e a bermuda, e eu comecei, aí daqui a pouco começou a coçar minha perna, e coça daqui, coça de lá, e coça daqui, coça de lá, e coça, eu já comecei a fazer arranhões na perna. E de repente do meu lado, né, no mesmo prédio onde eu morava, na mesma fileira, tinha o irmão Luiz, que morava no último andar em cima. Ele apareceu do meu lado, e ele falou, a paz do Senhor Jesus, Sadraque. Aí eu tomei um susto, irmão Luiz. Ele falou, eu estou vendo você coçando a sua perna, daqui a pouco você vai arrancar o couro da sua perna. Faz o seguinte, vamos fazer uma prova, sobe lá na sua casa e coloca uma calça. Aí eu subi, coloquei uma calça e parou. Então desde o começo, o Senhor havia me chamado para um propósito. O Senhor tinha me chamado. E dentro dessa época, o Senhor me deu uma palavra
que até hoje eu não me esqueço dessa palavra. Está lá no livro de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o acharás. Eu não entendia essa palavra, eu não entendia ela, eu não compreendia essa palavra, mas hoje eu compreendo que o Senhor pedia para mim ter paciência, para mim ir com paciência. Sim. E como eu nunca havia experimentado nada no mundo, nada lá fora, então a primeira vez que eu experimentei algo pequeno, que para muitos é banal, mas aquilo não me deu estrutura para que eu permanecesse, e eu caí. O que eu falo hoje, né? Principalmente para os nossos jovens, né? Para os pais que têm seus filhos na igreja, né? Aconselha os teus filhos, né? Dentro da palavra, vai conversando, vai ajudando, vai orientando, vai mostrando aquilo que ele precisa saber. Porque o seu filho, ele pode até se afastar da presença de Deus, ele pode se afastar, mas ele nunca vai esquecer aquilo que um dia você o ensinou. Certo. Ele nunca vai esquecer. O que mais me fez voltar para a presença do Senhor foi uma vez que o Senhor me deu uma visão. Eu tive uma visão do Senhor voltando, e eu andava na rua onde eu morava, na rua José Pestana, lá no Maria Rosa, no Taboão da Serra. Sim. E eu andava, meu amigo, eu vi o céu sendo cortado, eu vi um barulho imenso, e o céu, ele era cortado de uma extremidade à outra, e eu estava no mundo, estava afastado. Aí eu falava: meu Deus, Jesus voltou e eu vou ficar. Jesus voltou, eu não acredito, eu vou ficar. Então, daí para frente eu comecei a tomar uma decisão com Deus: eu não quero ficar, eu quero permanecer firme na presença de Deus, eu quero ser chamado pelo nome do Senhor. Maravilha. E então estamos aí até hoje, graças a Deus. Hoje nós fazemos um trabalho hoje na igreja, né, de evangelismo. Também aconselho muitos jovens na igreja. Sim. Porque tem muitas coisas, né, que eu passei e eu quero tentar evitar que esses jovens passem. Certo. Né? Eu acho que é o caminho a ser percorrido, certo, a manter, porque hoje nós temos muito mais jovens fora da igreja, né, fora da presença de Deus, do que mesmo dentro, sim, da presença. Sim. Né? Nós temos jovens que hoje, por uma causa ou uma coisa tão pequena que talvez se ele tivesse conversado com alguém, ou se alguém estivesse ali na direção, falaria com ele, sim, e teria evitado essa queda. Certo. Sandra, a igreja que você faz parte, qual é a igreja? Nós congregamos ali pela misericórdia de Deus na igreja Assembleia de Deus Monte Moriá, né? Aqui na cidade de Cerqueira, César mesmo, na rua Três Ranchos, no número 584. As pessoas que estão te vendo, estão te ouvindo, dá um endereço, né? Isso. Do culto. Irmãos, ali está na direção do nosso querido pastor Edivaldo, né? Homem de Deus, um grande amigo meu, né? O Varão conhece ele, um grande irmão, um grande amigo meu, tenho um carinho muito grande. E o nosso pastor presidente hoje é o pastor Moisés. A nossa igreja, ela está, como eu disse, aqui no bairro dos Três Ranchos, né? Na rua Três Ranchos, no número 584, do lado, mas bem do ladinho, certo, do açougue que carne, né? Os cultos da nossa igreja são às quartas-feiras, né? Culto de ensino da palavra de Deus, aonde está o nosso pastor Edivaldo. Sim. Nós estamos ali também ajudando para os trabalhos da obra de Deus, para o crescimento da obra. Então nós estamos ali num tema muito profundo, né? Num tema tremendo. Sim. E então nós temos culto de ensinamento bíblico às quartas-feiras. Às sextas-feiras nós temos culto das oportunidades, aonde tem oração, tem palavra, mas tem oportunidade para você falar que Jesus é bom, cantar, adorar ao Senhor. Aos sábados, o primeiro sábado é culto da ceia, da Santa Ceia do Senhor. O segundo, culto da nossa, sim, juventude. O terceiro das irmãs é a noiva do Cordeiro. O quarto, sim, sábado é o culto das primícias. E se houver o quinto sábado, aí é o culto do Pentecostes. Graças a Deus. Então daí a igreja a Assembleia de Deus Moriá, onde o Sadraque ele participa. O Sadraque dá uma pincelada sobre a vida dele, e assim nós vamos. Seja tranquilo, seja relaxado. Toma aguinha aí, relaxa, vai tranquilo. Sadraque,
O bate-papo hoje então não sai do propósito de Deus e nem da direção. Tem muitas pessoas que estão precisando ter uma direção neste momento. Entrou conosco já aí também Ezequiel Pessoa. Ezequiel Pessoa, sabe onde ele está? Lá em Portugal. Eita, que bênção. Lá em Portugal. Que maravilha. Está em Portugal. O Arnaldo Soares, onde já teve menino, o Arnaldo Soares está ali em Capivari, nosso parente. Ezequiel Pessoa é primo também, primo da esposa. Aleluia. E o Arnaldo, por parte da esposa, também primo. Então, quando nós pegamos a situação de Jonas, seja tranquilo, relaxe, bem compassado, porque as pessoas querem entender, entendeu? Quando nós pegamos Jonas, foi fácil para ele, nós pegamos nossa vida, para nós encarar o evangelho, para nós falar, principalmente hoje, quando as pessoas, hoje você fala alguma coisa, é a rapidez para procurar saber que o Google hoje está ali, vou ver se é isso mesmo. Mas a única coisa que a pessoa não consegue hoje entender é o céu. O momento que pegaram o Jonas ali, viu que o negócio estava balançando, falou, levanta aí, dormente. Porque algumas vezes fala, dormente, dormindo, está dormindo demais. Clama seu Deus aí. Então ele, meu Deus é o único que pode parar. Nós sabemos que a revelação do céu é uma coisa tremenda. Se Deus dá um propósito, Deus vai dar uma direção para você, você vai e faz. Mas olhando naquela situação de Jonas, ele recebeu aquele chamado para ir para Nínive. E vemos hoje a nossa condição. Qual é a forma que nós temos que ir para levar a mensagem de Deus aí? Olha, Varão, eu vou te falar uma verdade. A missão de Jonas não foi uma missão fácil. Porque se o Senhor tivesse mandado Jonas pregar em Israel, sim, eu creio que ele teria ido de bom grado. Mas quando o Senhor mandou ele para Nínive, é uma cidade fora. Aproveita aí que Ezequiel e Rosana estão lá em Portugal, né? Eles precisam, né? Precisa estar lá em outro, até na Europa, né? Quando Deus ele mandou ele pregar em Nínive, que era uma das capitais da Síria, sim, e ele sabia como que era aquele povo de Nínive, ele sabia. Mas olha só como que a coisa é tremenda, porque quando o Senhor manda Jonas pregar, sim, o Senhor dá cerca de 40 dias para que aquela cidade não venha a ser destruída. Para que o Evangelho do Senhor, hoje, nos nossos dias, ele possa ser proclamado para a salvação das almas, sim, é necessário que seja pregado a palavra da verdade. Não a palavra maquiada, não uma palavra, quem sabe, talvez. Tem que ser a palavra da verdade. Jesus disse o quê? Sim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vemos que a vida do profeta Jonas foi colocada à prova pelo próprio Deus. A intenção de Jonas, na cabeça, na mentalidade de Jonas, era fugir da presença do Senhor. Sim. Ele não queria ir, então ele compra a passagem para ir para um determinado local. É basicamente isso nas nossas vidas, né? Sim. Muitas das vezes o Senhor ele nos envia para determinados locais, né? Europa, como estão os nossos irmãos lá. Enfim, o Senhor nos envia para que nós venhamos a falar da verdade da palavra, não fugindo do tema, não fugindo daquilo que o varão perguntou para mim. Sim. Mas eu fico analisando o que é o evangelismo, o que é a pregação da verdade. Ora, nós vamos lá no Evangelho de João, e João vai relatar dizendo que quando João Batista surgiu lá no deserto, sim, ele surgiu falando o quê? Arrependei-vos, raça de víboras. Então arrependei-vos. Arrependei-vos. O homem ele tem que ser chamado ao arrependimento. Jesus, quando ele pregava e quando ele curava, ou quando ele falava do nome de Deus para uma pessoa, ele falava o quê? Vai e não
peques mais. Sim. Então é isso que nós temos que pregar hoje em dia. É isso, essa é a Sim. forma de evangelização. Hoje o povo ele deturpa, né? Muitos falam, chega na pessoa ali no mundo e Sim. Jesus te ama, mas ele não fala o verdadeiro propósito do Jesus te ama. E o verdadeiro propósito do Jesus te ama é: sai dessa vida de pecado, sai dessa vida que não agrada a Deus, arrepende desta vida. E foi basicamente isso que o Senhor queria que Jonas entendesse. Mas Jonas temeu o quê? Jonas temeu o homem. Certo. Jonas temeu o povo da cidade. Mas quando ele pregou a palavra de Deus e disse a verdade: se vocês não se arrependerem, o Senhor destruirá essa cidade. A Bíblia diz que até os animais jejuaram. Até os animais eles jejuaram. Então, nós vemos que hoje, no nosso dia, nos dias de hoje, nós temos que emanar a palavra da verdade. Porque muitos são chamados a um propósito. E Deus coloca uma direção. Deus coloca ele numa direção. Mas ele sempre quer tomar uma outra direção, um outro caminho, né? A facilidade. A facilidade. Ele pensa que se eu fizer dessa forma vai ser melhor, eu acho que eu vou ser bem aceito, porque na verdade, hoje em dia nós temos diversas situações, né? Nós temos diversas situações. Hoje o homem ele busca o seu bel prazer, ele busca o levantar do seu nome, né? Ele quer muitas coisas, né? Mas o que ele não faz é levar a palavra de Deus aos carentes e necessitados. Sim. Né? Então assim, eu vejo essa palavra de Jonas e esse tema de hoje, ele é muito de dia para trazer na memória dos irmãos que a nossa obrigação para com Deus ela tem que ser cumprida. A palavra do Senhor ela tem que ser levada em tempos e fora de tempos. A palavra do Senhor ela não pode ser, olha, talvez se você... Não é. A palavra do Senhor tem que ser levada ali, ó. Arrependei-vos, o Senhor está voltando. A situação, nós vemos que Jonas ele recuou, porque ele sabia que o Senhor ia perdoar o povo. Hoje, nós sabemos que não é fácil tirar o joio do meio do trigo e nem acertar o trigo no meio do joio. Verdade. Entendeu? Quem pode fazer isso é só o Senhor. É só Jesus. No meio do Evangelho hoje, nós não estamos mais perdendo do que ganhando? Eu vejo assim também. Eu vejo assim porque é um trecho da Bíblia que eu gosto muito. E a palavra do Senhor ela vai falar em 3 parágrafos, Sim. mas a mesma coisa. Então, ela vai bater sobre a ovelha perdida, ela vai bater sobre o filho pródigo. Sim. Mas um tema que mais me chama a atenção É o primeiro. é a dracma perdida. E antes a ovelha, né? Tá entendendo? Sim. Então assim, a ovelha que se perde é aquela que começou agora e é natural o pastor ir lá, né, voltar e pegar ela. O filho pródigo é aquele que se rebela. Eu não quero saber da igreja. Sim. Eu tô cansado disso. O pastor, né? Ele se rebelou. Sim. Né? Já a dracma, né, em cima disso que o varão perguntou para mim, muitos hoje nós estamos perdendo muito, porque muitos estão dentro das igrejas. Sim. E eles estão sem propósito e sem direção. Exatamente. Dentro da própria igreja. É a dracma que está perdida ali dentro. E o que mais nos deixa triste é porque ele não sabe que ele está perdido. Para ele está normal. Sim. Para ele está normal. Qual é a melhor forma dessa dracma se achar? É ela se voltar. A Bíblia diz: lembra-te, pois, de onde caíste, né? E pratica. Então, o Senhor ele está dando a incumbência para nós nos acharmos. Para nós lembrar
o que foi que nós deixamos para trás. Então essa dracma, ela precisa entender, ou ela precisa ser achada, para que ela possa entender o propósito e a direção de Deus. Então hoje eu vejo que nós estamos perdendo muito, né? Porque hoje você perde 2, 3 e consegue ganhar um, né? A gente consegue ganhar um, sendo que deveria ser ao contrário, né? A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro ele pregou, foi 3.000 almas. 3.000, né? Quando o apóstolo Paulo pregava, era multidões, né? Certo. Mas assim, eu levo também, meu amigo, que hoje já é fim dos tempos. Sim. Eu vinha falando isso com a minha esposa, né? Com a minha É tempo de nós enchermos, o tempo de fazer o que Jonas fez, fazer o povo se arrepender. Ganhar, por que ganhar? Nós temos aquela visão assim, eu quero ganhar, vou encher, mas será que nós não perdemos a nossa própria família às vezes? Olha, varão, Hã? nós temos tempo. Porque às vezes você quer ganhar, como fala, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Às vezes nós quer ganhar muito e nós estamos perdendo a nossa casa. Porque o mais importante na vida de um servo de Deus é a sua casa, né? E quando fala ainda sobre o ministro, a palavra fala lá em Timóteo o seguinte, que não adianta, se não cuidar dos seus, negou a fé. O que você me diz dessa questão? Não, varão, olha, eu era peso, porque Jonas viu, é fácil lá pegar o treino. Não, mas Jonas arrependeu isso aqui, você leu. Pô, o homem ia contra uma nação que comia os caras vivos lá, meu, que arrebentava os caras lá, não era coisa assim. Pô, chamado de Deus, nós entendemos, eu sei de onde Deus me tirou. E portanto que esse trabalho aqui, eu não gosto de falar de igreja de ninguém, não vou marretar ninguém, isso aqui é para abençoar a vida de pessoas, entendeu? Pode continuar. O primeiro propósito de Deus na vida do homem, sim, é a salvação. Salvação. Isso é inegável, é o primeiro propósito de Deus. O segundo propósito de Deus na vida do homem é a família. Família. É a família. Família é a base. A nossa pastora, a minha pastora aí, ó, que Deus abençoe minha pastora, a pastora Aldenice. A irmã Rosângela, aqui de Cerqueira, oh, que maravilha. Ó o Luiz, ó, meu amigo Luiz, trabalhou comigo ali na Gran Corte, está aqui. Marcos, que Deus te abençoe, Marcos. Aleluia, que maravilha, que bênção. Então nós vemos que o propósito de Deus, o primeiro propósito na vida do homem é a salvação. E isso o Senhor, ele já mostrou no Éden, ele já mostrou. Sim. E no mesmo Éden, ele mostrou que o segundo propósito dele na vida do homem é a família. É a família. É a família. A família, ela é um dos lados mais afetados pelo inimigo na vida de um homem de Deus. O primeiro ministério seu, que é o nosso ministério, a maior prova é ganhar aquele da nossa família que está perdido. Se conseguiu ganhar, você vai, opa, né? Porque convencer ele que Jesus é a saída, é a salvação, é isso. Agora, concernente, seguir Jesus, direção, seguir Jesus, ir até Jesus, se batizar, vai ser ele. Que ensina que não vai sair. Isso. Mas formar um caráter, preparar ele para o mundo, isso aqui, porque muitas vezes nós preocupamos tanto de falar do evangelho, mas não preparamos eles para ser um trabalhador. Verdade. Né? Porque Deus, Jesus fez tudo isso. Jesus foi trabalhador. Jesus trabalhou, depois começou a aprender. Porque a questão hoje assim, é muita igreja, é muita coisa, o povo está perdido, o povo está falando tanto de Jesus, então esse é o perigo hoje. Nós querer ganhar alma, né? Não é só querer colocar a alma lá dentro, mas não limpar ela como o pescador limpa, bem limpadinho, ajeitadinho, bacaninha, entendeu? Então prepara para o evangelho, é um negócio muito profundo. Muito Continua, profundo. irmão.
o homem, ele se preocupa muito, né? Com muitas coisas. Mas ele acaba deixando a família de lado. A família de lado. Meu amigo, eu vejo hoje, eu falo isso por experiência, eu vi muitos amigos no Evangelho que eles sempre queriam, lutavam para ser pastor. Eu quero ser pastor, pastor e tal. Quando eu entendi de Deus que eu já tinha o meu rebanho, sim, porque o meu rebanho é quem? É a minha esposa, é a minha mamãe, é aqueles que estão comigo dentro da minha casa. Esse é o maior rebanho que Deus colocou na mão de um homem de Deus. Exato. Eu fiz um propósito com a minha esposa, eu falei para ela, na Bíblia está dizendo que 2 estarão numa cama, um sobe, outro fica. Aqui em casa não, aqui em casa os 2 sobem, né? Sim. Então, hoje, a minha maior preocupação é dentro do meu lar, é com a vida espiritual da minha família. Exato, coisa linda. Eu tenho os meus irmãos, todos eles afastados do Evangelho, mas eu oro para Deus, eu peço ao Senhor que... Esse que entrou agora está afastado? Não, esse aqui é o único que está... É o único que está. É o único que está no Evangelho, Elber. Maravilha, Elber. E eu peço a Deus para que tragam eles para o Evangelho, porque hoje a nossa preocupação tem que ser com os de dentro, né? Tem que ser com os de dentro. Você lapidar, você cuidar, você orientar, né? Você mostrar o verdadeiro Evangelho para esses e deixar com que o restante Deus ele vai cumprindo com a sua vontade, fazendo a sua obra. Trabalhando. Sadraque, vemos que Jonas ele tomou aquela decisão e foi. Você olhando a direção que ele tomou ali, fez pessoas que não tinha questão da causa dele sofrer. O capitão foi perdendo o barco ali, mas aí o bem maior que era o barco ia perder. E ele pegou e falou, não, eu sou o culpado da questão aí. Como você vê uma pessoa que tem direção e uma pessoa que não tem direção? Explica aí os demais pra gente. Olha, Jonas ele colocou em risco até Sim. a vida do capitão, do povo que estava ali. E hoje, agora, você já vai entrar, você vai completar, para pimentar um pouco. Hoje, você acha que um esposo, se ele estiver fora de direção, ele afunda a família dele? Ah, com certeza afunda, com certeza. Eu vou dar uma pincelada. Põe pimenta. O que aconteceu comigo. Sim. Porque eu sempre chamei filhos, esposa, todos à borda da mesa ali, na roda, e a gente sempre orou. Quando eu deixei de estar na direção de Deus, um belo dia meus filhos vindo da escola, eu saí da direção do que Deus tinha me ortogado. O propósito. O propósito. E daí um belo dia meus filhos vindo da escola, isso nunca havia acontecido. E o local onde nós morávamos era um local muito, muito pacato, muito gostoso para morar. E daí eu cheguei em casa, a minha esposa, né, minha digníssima, falou, vida, os meninos foram assaltados. Sim. E o rapaz que o assaltou levou o celular dos meus filhos na época. Sim. E apontou uma arma para o peito deles. Naquele dia eu senti que eu podia perder os meus filhos. Só que, passados uns dias, isso eu não falei para ninguém. Passados uns dias, eu tenho, graças a Deus, 2 filhos na fé. Sim. Né? O Robson e a Viviane. E passados uns dias, minha filha na fé, ela virou para mim e falou assim, pai, o Senhor me deu um sonho. E eu vi o Senhor chorando, mas o Senhor estava num choro tão doído. Aleluia. Aí eu fui entender que o Senhor, Ele deu livramento para os meus filhos. Mesmo eu tendo saído. E logo depois eu falei, não, Senhor, eu não posso fugir do propósito de Deus. Eu tenho que estar no propósito de Deus.
Porque o inimigo ele não perde tempo para destruir a vida ou a família de um homem de Deus. Ele não perde tempo. Não. Ele não perde. Se ele tiver que destruir, ele vai destruir. Quando eu voltei nos propósitos de Deus, aí Deus começou a me abençoar. E Deus logo depois já nos trouxe aqui para Cerqueira César. Então você vê que Jonas, Deus tinha um propósito. Jonas era um conselheiro de rei. Jonas era um homem que tinha uma palavra para rei. Ele estava bem no conforto. E todos nós, às vezes, nós estamos no conforto. Mas quando Deus tem um propósito para a vida de uma pessoa, a pessoa tem que cumprir. E vemos que Jonas ali, depois daquela questão, foi lançado no mar. E vemos que tem muita gente que está sofrendo aí. Ele está fora do propósito de Deus nessa vez. Às vezes ele está correndo na direção dele, sabe? O que você deixa para ele nesse momento? Sem atacar ele, sem ofender, mas para que ele entenda e abra a visão dele. Para que você entenda, presta bem atenção. Jonas, aqui nessa situação, não era Deus que estava provando Jonas. Jonas, ele buscou a sua própria prova. Há 3 tipos de prova na nossa vida. A primeira prova é aquela qual nós mesmos buscamos. Sim. Nós buscamos e aí nós não entendemos, mas por que eu passo por isso? E não consegue ser daqui. Por que eu estou passando? Eu não estou entendendo. Mas é nós que estamos buscando essa luta, essa prova. E isso aconteceu com Jonas. A segunda é quando o Senhor permite que o inimigo ele venha contra a sua vida. E o Senhor ele vai mostrar isso no livro de Jó, né? Que o Senhor permitiu que o inimigo fizesse tudo aquilo com Jó. Sim. E a terceira é quando Deus ele te prova. Mas quando Deus ele te prova, é para que a terra e o céu saiba que o Senhor ele está te aprovando dentro desta prova. Então, para que você entenda assim, muitas das vezes você está passando por esta provação, por essa luta, e talvez você não está entendendo o motivo dessa luta. Mas se você parar e retornar, retroceder, você vai ver que você fugiu ou saiu do propósito de Deus. Na tarde deste dia, o Senhor está trazendo à sua memória o que é que Ele quer de você. O que Ele está querendo é que você volte ao início do propósito e entenda que maior é o Senhor quem te chamou para este propósito do que as próprias lutas que vêm. Paulo disse o quê? Paulo disse assim: e uma grande porta se me abriu, mas nela, desta porta para dentro, eu vejo vários inimigos. Mas a gente vai ver que Paulo não temeu, Paulo foi, porque essa era a porta do propósito que Deus tinha na vida dele. E muitas das vezes a gente vê que a palavra do Senhor ela é tão vivífica, ela é tão perfeita e tão eficaz que nós queremos buscar de uma outra forma. Mas aí você começa a passar por lutas. Talvez não seja necessário você estar dentro desse peixe. Talvez não seja necessário. Hoje o peixe é o quê? O peixe, o mar revolto, é a luta que você está passando. O Senhor quer que somente você entenda e volte ao propósito ao qual Ele um dia ortogou a sua vida. Um dia Ele te colocou em um propósito, Ele te deu, Ele te colocou em uma direção, Ele deixou uma direção à sua vida a ser tomada. E o Senhor quer que você retorne. O Evangelho do Senhor, meu amigo e irmão ouvinte, o Evangelho do Senhor, ele vai bater em somente uma palavra. Uma palavra. Nós estamos falando de propósitos e nós estamos falando de direção ou direções de Deus. Mas na vida de um servo de Deus, na vida de um ministro, na vida de um pastor, de um chefe de família, há uma palavra diante de Deus, e essa palavra é renúncia. Muitas das vezes nós temos que renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos
é nós deixarmos de olhar somente para aquilo que nos Exato. interessa e olhar para aquilo que Deus coloca na nossa frente ou no nosso caminho para ser feito. Exato. E vemos que quando você sai da direção, você sofre bastante. Muito. Jonas, ele teve aquela situação que ele foi lançar e a baleia levou ele no mar, ali na terra, vomitou ele ali na terra. Vemos que para entrar no propósito de novo, há várias questões para o homem se quebrar o ego. Uma das questões é duro, o orgulho. O orgulho, meu O orgulho. Deus. O orgulho, ele deixa a gente rancoroso, raiva, bravo, achar que não é utilizado. Mas para Deus, o homem jamais é esquecido. Ele vai ser sempre utilizado. Sempre. Você teve a sua experiência, Sadraque. E aqui o propósito é você falar da sua experiência e falar o lado bom, que é servir a Deus, mas o lado ruim que você teve a sua experiência fora do propósito de Deus. Deixa eu ouvir. Irmãos, presta bem atenção. Uma certa feita eu recebi eu era muito novo ainda, mas recebi em casa um irmão, e ele foi em casa e orou, né, por mim, pelos meus irmãos, e ali ele disse que o Senhor estava dando 3 livramentos na minha vida. Não era 3 livramentos naquele momento, era 3 livramentos em toda a minha vida. O primeiro livramento era de mim não ser preso. O segundo livramento era para eu não morrer. E o terceiro livramento, o Senhor estava me dando do vírus do HIV. Olha isso. Olha isso. O que o Senhor ele faz. Olha o que o Senhor ele faz. Ao longo dessa caminhada, muita coisa aconteceu na minha vida. Muita coisa. Então você teve, sair da direção, você teve algumas consequências tristes. Consequências tristes. Continua. Tive consequências tristes. Não foi fácil, chorei muito, penei bastante. Deus, ele foi muito maravilhoso para comigo. Misericórdia de Deus, ela foi abrangente na minha vida. Sim. Né? Só para os irmãos terem uma ideia, né? Teve uma determinada feita que eu me viciei no cigarro, na bebida. E eu tinha voltado, reconciliado, eu já tinha um tempo já no Evangelho. Só que o inimigo começou a me oprimir nessa parte, né? Do cigarro. E a gente sabe, né, varão, que Paulo escreve dizendo que os maiores pecados do homem estão na sua carne, né? E que o Senhor, ele jamais tenta ninguém, porque por ninguém ele é tentado. Então, a tentação, ela vem sobre nós por conta dos nossos próprios desejos. Sim, né? sim. E o inimigo bateu muito. Meu Deus, eu lembro isso, eu estava até contando esses dias na igreja, para os jovens, né? Sim. E eu estava atravessando a faixa de pedestre próximo ali de frente com a estação do Parque Dom Pedro. Sim. E do outro lado, assim, antes de chegar na estação rodoviária do metrô, tem uma banca de jornal, né? E naquela hora me deu vontade de fumar, e eu falei, eu quero fumar. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu não posso. E eu queria fumar, e aquela coisa, eu parei e comprei um cigarro. Até aí, o Espírito de Deus, ele lutava comigo, ele lutava ao meu favor. Aí eu fui e acendi um cigarro. Quando eu acendi o cigarro, que eu dei a tragada, varão, eu senti como se algo saísse de mim, assim, ó, e fosse embora. Era o Espírito de Deus se afastando de mim. Eu falo para os irmãos, o homem que se afasta, eu não tenho por costume, sabe, meu amigo, de falar desviado. Para mim há uma diferença muito grande entre a palavra desviado e o afastar-se. Sim. Então, assim, para mim, desviado tem um só, que é o nosso inimigo, o adversário das nossas almas. Sim. Porque
Ele se desviou daquilo a qual o Senhor deu para ele um dia e hoje ele não tem. Então o desviado, ele não tem mais como voltar. Agora o afastado não, ele pode ir, mas um dia ele retorna. Sem dúvida. Então eu me afastei da presença de Deus. Sim. E nesse intervenho, Deus ele me deu muitos livramentos, muitos livramentos. E um dos maiores livramentos que Deus me deu foi um acidente que eu sofri com bitoneira, né? Sim, sim. Um acidente que eu sofri, onde todo mundo da cidade... Lembra disso? Lembro. Foi ali Foi ali perto... 266. Isso, próximo a Citrosuco ali. Sim. Eu sofri um acidente, irmãos, que deu PT na carreta. É uma marca que Deus te deu para todo mundo saber quem era você. Quem era eu? Naquele dia eu grudei no volante do caminhão. Você estava nos caminhos do Senhor ou estava fora? Não, estava fora. Não, estava fora. Então aí leva aí em consideração Tava fora. para o povo entender qual que é o propósito, o chamado que Deus tem na vida do homem. Eu não queria saber da chamada, do propósito, da direção. Não queria saber de nada mesmo. Não, eu não queria mais. Tava cansado, né? Queria viver a vida. É, um dos maiores... Comer o churrasco, ficar de boa, com respeito, tomar uma cervejinha. Ficar sossegado. Certo, continua. E daí eu estava levando... Nesse dia eu acordei cedo, fiz tudo aquilo, né, que o meu chefe tinha falado. Sim. E eu bati o concreto, tudo, era umas 5 horas da manhã, 5h30. E eu sou meio, assim, não vou dizer a palavra chato, mas eu sou muito certinho no horário, né? Sim. Então quando eu dou um horário para a pessoa, eu quero estar ali, né? Gosto de seguir na risca. Eu gosto de seguir na risca. Eu falei para o meu pastor Edivaldo que eu estaria com ele até quando o Senhor permitisse. Sim. Não, tem visto sua forma de trabalhar lá, entendeu? É. A gente tem visto lá na usina a forma de trabalhar. E daí eu recebi até uns tempos atrás aí Sim. uma proposta para ir para uma outra igreja, um outro ministério. Ah, Certo. vem que você vai ser um vice-presidente. Mas eu nunca olhei para isso. Mas está debaixo do propósito. Debaixo do propósito Tá, hoje, acabou. graças a Deus. E a palavra que eu dei para Deus, primeiramente ao Senhor e depois para o meu pastor, ela está sendo cumprida à risca. Mas naquela época eu não estava, eu estava fora do propósito. Então foi um peso. Sair fora do propósito de Deus. Foi um peso, porque eu não tinha visto Sim, aquela carreta, né, parada. exato. Né? Pode Eu não tinha continuar, visto. Pode falar. E quando eu vi a traseira daquela carreta, eu tirei, né, aquela carreta de cana, eu tirei da traseira dele, quando eu dou de frente com uma outra. Os dois estavam parados conversando, um do lado do outro. Sandra, a oração de Jonas, o verso 5, olha o que ele fala, na hora que ele viu a situação. Diz assim, o verso 5, capítulo 2, o verso 5. As águas me cercam até a minha alma, e o abismo me rodeia, e as águas enrolam a minha cabeça. Meu Deus, que tremendo. Que oração. Ele saiu do propósito, mas só que ele levou a ele orou, ele caiu, ele se humilhou. Se humilhou. E aí, Se vai humilhou. falando como foi, você foi e acordou. Quando eu sempre tive esse desejo de mim voltar, né? Eu queria voltar. E na época, né, meu pastor Edivaldo, ele sempre falando para mim, vem Sadraque, volta, não sei o que, me ajuda aqui. E eu, não quero, né? Até que um belo dia eu falei, meu Deus, eu dou tanto a minha palavra para o homem, e eu cumpro a minha palavra para o homem, Sim. e eu não consigo cumprir minha palavra com Você Deus. tem ideia, o menino que estava onde aqui, o Jones, ele tá com uma fralda linda demais. Músico oficializado pela congregação Por excelência, do Brasil. né? Eu não falo mal da congregação, nada. Tem muitos amigos lá no Sião, cooperador, mas assim, dizendo assim, a palavra do homem às vezes. Ele ficou tão atemorizado que ele ficou 10 anos fora do caminho do Senhor. Meu Deus. Mas ao ler a palavra, ele lendo a palavra, ele lendo a palavra, ele lendo a palavra, ele pegou, foi pegando força, e hoje ele está servindo a Deus aí, servindo a Deus com alegria. O gostoso é servir a Deus com alegria. Com alegria. Mas continua. Depois desse acidente eu fiquei 1 ano praticamente parado. Sim, sim. Mas com a bacia, olha só como Deus é bom, hein?
Eu recebi mensagens, o Sadraque morreu. Deixa eu só recepcionar os companheiros aqui, senão vai acabar a live e nós não recepciona. Você já continuou, fica onde você falou, ó. Aleluia. Tá conosco aí o Renato e a Cláudia, bênção do céu. Zaqueu, a Lídia dando um abraço aí, o Zaqueu é bênção do céu, um dia ele vai estar aqui conosco. O Jonas Simão, o Marco Vinícius, o Marcão e o Célio, nosso companheiro dos varões, é bênção. Felipe Mafra também, benção, nosso irmão. O Adilson Barbosa, meu cunhado. E o Roberto Silva, meu primo. Ô, Junão, abraça aí. Continua. Você vê que Deus ele é tão misericordioso que numa batida onde deu PT no caminhão, Sim. onde o inimigo tinha falado, hoje eu mato ele, o Senhor Jesus disse, não, eu sou a vida. Se eu falasse para uma pessoa que não entende os propósitos de Deus, ela ia falar, você é louco. Mas naquele momento o Senhor, eu vi uma brecha entre um caminhão e o outro, aí o Senhor falou para mim, é por aqui. Foi o Senhor que me guiou naquele momento. E quando eu entrei, que bateu foi uns 2, 3 segundos, mas que pareceu 20, 25 minutos. Foi segundos que pareceu minutos. E eu vi os motoristas, o pessoal que estava ali falando, meu Deus, você nasceu de novo, mas eu entendi que foi o Senhor que havia me dado o livramento. Eu peregrinei algum tempo ainda sem a presença de Deus, sem, né? Que Deus abençoe o irmão Johnny, ô glória, a paz do Senhor, soldado de Cristo. Eu peregrinei algum tempo ainda, mas eu falei, não, eu vou retornar, eu vou dar minha palavra a Deus, que vale muito mais, e vou seguir aqui o propósito que Deus tem para mim. Eu vou seguir o propósito. Você vê que depois que eu me reconciliei com o Senhor naquilo que o Senhor queria, e eu entendi o propósito de Deus, varão, a casa de um homem de Deus, ela é paz. É paz. Ela é paz. É o retiro de um homem de Deus, é o seu lar. É coisa linda, é coisa gostosa, né? Servir a Deus, Ele dá entendimento para tudo. Você não vira fanático, você não fica fanático, você fica, passa aquela fase de ser fanático. E a gente entende o que é fanatismo, o que é fé. Servir Deus com fé. Servir Deus com fé é de janeiro até dezembro. É verdade. Agora, fanatismo, você está ali dentro, ali, daqui a pouco vem uma pancada, você some. Verdade, verdade. Né? Fé é fé. A gente vai ver que quando Jonas ele se humilha, ele faz essa oração, é uma simples oração, né? Sim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Olha só, isso é que é profundo, ó. E as algas enrolaram na minha cabeça. Meu Deus, não tem saída de nada. Sobre oração, sei que você é um homem de oração. Eu gosto muito de orar. Não sei se você vai querer entrar naquele propósito, não vai lá, mas vai entrar 12 horas num determinado lugar, que é um monte, o nosso lugar lá. Vai entrar 6 horas da tarde e vai sair só 6 horas da manhã no outro dia. Gosto de tocar, gosto de pregar, gosto de evangelizar, gosto de tudo. Mas a oração é um ministério que meu Deus me deu. Eu sei na onde que resolve as minhas causas. A chapa pode esquentar, o pau pode comer no lombo, o ouvido pode arder, mas o joelho no chão, a cara no pó, eu sei que vai ter solução. O que você fala? João entrou na oração antes de ir. O que você fala sobre isso? Eu sei que você tem água do olho seu, sabe? É coisa linda. Varão, olha, eu falo que o crente, quando ele tem um propósito de sempre estar em oração, porque assim, ó, a oração é um oxigênio. É um algo que move Deus, que faz Deus mover do céu, né? Deus mover do trono, né?
Ó, o Cristian entrou aí, quer falar com ele? Pode. Ó o Cristian aí, ó. Que Deus abençoe a sua vida, soldado. Eu costumo chamar ele de terra seca, né? Mas Senhor Jesus, terra, que Deus te abençoe. Aleluia, homem de Deus, que Deus abençoe o Cristo. Vai, continua. Né? Jonas Aleluia. precisou de um revestimento. Você entendeu? Você voltou, você cramou, Deus voltou. Você precisou de um revestimento agora para fazer. O que você faz? O homem, ele sempre tem que ter e nunca pode fugir do propósito da oração. Ele tem que ser um homem de oração. Acabou. Não, ele tem que ter sempre joelho no chão e cara no pó. A resposta, porque muitas das vezes nós não vamos ter resposta dentro da nossa própria casa, da nossa família. Nós não vamos ter resposta de um irmão ou de uma irmã que vem do lado. Já teve casos, meu querido irmão e amados irmãos que estamos assistindo, do Senhor trazer irmãos de outra cidade para vir falar. Irmão, eu estou vindo aqui porque eu estava assim, Deus mandou eu vir aqui falar isso, isso e isso para você. Por quê? Porque você estava num propósito de oração. A oração, ela é algo tremendo, que ela move as mãos de Deus. Vamos dentro disso aqui. Agora, nós vamos lá no livro de Juízes. Fica à vontade. Livro de Juízes. Estamos aí por perto de terminar a live já. É uma bênção, mas aproveitem os momentos finais. Daqui a pouco o Sadraque vai deixar uma palavra final para todos os corações. Vai deixar também a oração final aí. Nós vamos aqui no livro de Juízes, sim, aonde vai falar que quando Sansão, ele estava com os olhos furados, né? Porque Sansão foi um dos que saiu do propósito e da direção, né? Então quando o homem recebe o chamado, o homem fica na decisão, vou na direção, não vou, o homem fica com medo, o homem cai fora do propósito, começa a sofrer, mas o que faz o homem voltar a entender, como todo o movimento da sua vida, é a oração que faz você entrar no propósito. É a oração. Então quando Sansão ele vê que ele não tem mais saída, então ele faz o quê? Ele se humilha ao Senhor. Humilhação, coisa boa. Ele se humilha em oração ao Senhor. Senhor, oh meu Deus, olha que porque coisa linda. O rei da Lili se jogou a cinza, se rasgou. Humilhação é coisa linda, né? Mas continua. Ele vai pedir ao Senhor que torne a dar aquela força que um dia ele teve, né? E você vai ver que Jonas aqui, ele se humilha de tal forma, a oração faz ele voltar no propósito. A oração de Sansão fez ele entrar no propósito e na direção que Deus o tinha posto. E a Bíblia vai falar que nunca se viu tanta morte de filisteus, ou melhor, Sansão nunca matou tanto filisteu quanto na sua própria morte. Mediante a oração de Jonas, ele chega na cidade, porque depois que ele se humilha, ele se rasga nessa oração tremenda, as algas estão se emaranhando, embaraçando aos meus cabelos sobre a minha cabeça. O Senhor, ele faz com que aquela baleia gorjete ele em terra seca. Ele entende o propósito de Deus, ele entende aquilo que Deus quer, ele vai na cidade, prega aquilo que Deus manda. O rei, a cidade, até os animais ouve a voz de Deus que fala por intermédio deste profeta. E agora o Senhor volta atrás do que ia fazer. Você vê o que faz o homem quando ele se reencontra através da oração, da humilhação diante de Deus. O que Deus é capaz de fazer? O que o Senhor ele é capaz de fazer na vida dele? A oração é o oxigênio. A oração é o oxigênio. A oração. Ficar sem respirar vivo? Ah, não. Sem batimento cardíaco. A oração ela é o batimento cardíaco do crente. Tem hora perde batalha? Ah, não perde, de jeito nenhum. Se você se arrepende de ter aquela parada? Ah, eu me arrependo. Mas meio revestido de experiência, né? Sim. Eu costumo falar isso para minha esposa, né? A gente sempre está em casa conversando, eu falo para ela,
eu me arrependo de eu ter parado, porque se naquela época, né, com 8 anos, eu tivesse continuado, talvez eu não tivesse essas experiências que eu tenho. Sim. E hoje, aquilo que nós passamos para a juventude, né? Sim. Mas é óbvio que nós estaríamos no Evangelho de Jesus. Os jovens hoje que não conhecem esse mistério da oração, que é um negócio delicioso, né? É bom. É um negócio quando você mais você cai, você quer. Mas ele não entende, né? Não. Graças a Deus que hoje a companheira fala assim, vai firme, fica firme. E eu consigo dizer assim, a chapa quanto mais esquenta, é aí que você se lança. O que você fala para os jovens hoje que não entendem esse mistério? O que eu falo para os jovens? Olha, que louvar é muito bom, cantar é muito bom, é bíblico, né? O louvor é bíblico. Oração é a chave de tudo. O homem na direção, ele vai longe com Deus, na frente sempre. Então, que bênção. Então, assim, a gente sabe que o louvor é bíblico, né? Ministrar é gostoso, é uma bênção. Mas a oração é a chave, é a bomba. Dá equilíbrio. É equilíbrio. Dá direção. Fala na hora certa. E a palavra aqui na frente vai direcionar. Direciona. Tranquiliza. Eliseu, Eliseu, totalmente puro. Direção pura. Eu sempre falo para os jovens para que busquem orar a Deus. Aqui neste texto de Jonas, você não vai saber, a Bíblia não vai falar, mas aí eu te faço a pergunta: como é que Jonas orou? Jonas orou sentado? Será que Jonas estava deitado? A situação dele não favoreceu. Não favoreceu. Qual é a situação que você está hoje, agora? Se você está numa situação que você não pode levantar-se de uma cama, então ore deitado. Exatamente. Se você vê que você não consegue levantar e você deitar é uma dor muito grande, você está sentado, ore sentado. Aonde você estiver, da forma que você estiver, ore a Deus. Ore ao Senhor. A oração, ela é a chave da vitória. Não há vitória sem o teor da oração. Não há. Se você quer ser um homem, um pregador da palavra de Deus, ore a Deus. Busque a Deus primeiro. Melhor é você ser um homem de oração primeiro, para depois você começar a pregar, a evangelizar, a buscar, né? Já pincelando aqui, nós estamos querendo levantar um grupo, né, de evangelismo, de missões na igreja, né? Na nossa Assembleia de Deus Monte Moriá. Estamos querendo levantar um grupo de missões ali. Mas eu, conversando com o meu pastor, eu falei, eu tenho que levantar homens e mulheres de oração. É porque a guerra não é humana, né? Não é. É espiritual. É uma guerra que Paulo vai escrever, né, no livro de Efésios 6:10. É contra principados, é contra hóstias, né? É contra príncipes deste mundo, destes séculos, em lugares celestiais. Quer dizer, nós não estamos lutando contra o próximo, nós estamos lutando contra algo que nós não vemos. Exatamente. Mas sabemos que ele é astuto. Exatamente. Então, assim, eu falei para o meu pastor, antes de a gente levantar este grupo de evangelismo, de missões, exatamente, tem que ser homens e mulheres do quê? De oração. A oração é tudo. Sadak, estamos aí para finalizar já, né? Faltam 10 minutos aí. E dentro desses 10 minutos você tem a oportunidade aí de deixar uma palavra aí de salvação, libertação, aconselhamento, e depois você vai fazer a oração da fé para abençoar o lar de todos aí. Eu agradeço já desde o momento todos que abriram a porta e entrou aí a palavra nesse domingo na tua casa aí. Ezequiel, a Rosana ali em Portugal, coisa linda, né? Que a palavra está lá em Portugal nesse momento, que Ezequiel e a Rosana podem receber a alegria para falar de Jesus aí em Portugal. Fique à vontade, Sadak, deixa uma palavra fixa, consistente, aconselhadora para todos que estão no seu lar nesse momento.
Eu venho meditando muito nessa palavra por alguns dias. O Senhor tem colocado ela fortemente no meu coração, irmãos. Na primeira epístola do nosso querido irmão evangelista João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, e no seu versículo 4 em diante, olha o que ele vai escrever. Capítulo 3, versículo 4, na primeira epístola do Evangelho, ou melhor, na primeira epístola do nosso irmão João: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. O versículo 7, último: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. Que palavra tremenda. Se você ainda está numa vida errônea, numa vida de pecado, numa vida que não condiz com a palavra do Senhor, eu chamo você na tarde deste dia. Você que está afastado, né? Está nos ouvindo aí e vendo esta programação, você sentiu no seu coração: meu Deus, eu lembrei da forma como eu era quando eu estava na igreja. Eu cantava como um passarinho, como um sabiá. Meu Deus, olha como eu ministrava, olha as obras que, pela misericórdia de Deus, Deus fazia na minha vida. Você está numa vida de pecado, eu quero convidar a você: retorne. Retorne para o caminho. Sim. Entra no propósito que Deus tem na sua vida. Você que está dentro da casa do Senhor e não vê sentido para a sua vida, tenha certeza: Deus não te chamou para ficar sentado. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele diz que a seara, ela é muito grande, mas por que poucos são ceifeiros? Porque são poucos que põem a mão no arado. O Senhor não te chamou para ficar sentado num banco. Você não vai ficar esquentando o banco. O Senhor quer que você se ponha de pé. O Senhor disse o que para o profeta? Põe-te em pé e eu falarei contigo. O Senhor quer que você se coloque de pé. Deixe aquilo que desagrada a Deus. Deixe aquilo que desagrada ao Senhor de lado. Olhe somente para o Senhor. Ah, mas eu saí da igreja, eu saí do templo porque eu ouvi a irmã falando isso de mim, eu ouvi o irmão falando aquilo de mim. A sua missão é olhar para a cruz. A sua missão é olhar para Jesus. Se o irmão, aleluia, o irmão Rony olhar para mim, ele vai ver muitas falhas. Mas se você olhar para Cristo, você vai ver a perfeição. E Jesus, ele é a perfeição da nossa vida. Que você tenha um encontro com o Senhor na tarde de hoje. Que você possa reconciliar com o Senhor. Que você possa retornar, como o filho pródigo um dia disse: voltar-me-ei para a casa do meu pai, por quê? Porque os servos do meu pai estão se alimentando melhor do que eu. Graças a Deus. E que você possa entender que dentro desta soberba, dentro deste orgulho, dentro deste eu tão grande, Deus não vai e não está trabalhando na sua vida. Sim. Você tem que quebrar este orgulho, lutar para que o Senhor faça a obra dele. Para que você no Evangelho, como nós lemos aqui na epístola do apóstolo João, para que você venha a ser chamado filho de Deus. Amém? Que Deus te abençoe
Quero agradecer a Deus aqui pela vida de cada um dos irmãos, e aproveitando este momento, Graças a Deus, coisa boa. aproveitando este momento, quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida da minha esposa. Sim, maravilha. Mulher de Deus que está sempre aí na luta conosco. Conselheiro. Meu pastor Edivaldo, que Deus abençoe ele. A Edicleia entrou aí. A missionária Edicleia, né, esposa do pastor Edivaldo. Tenho muito carinho por essa família, né? Porque quando eu cheguei em Cerqueira, encontrei muita luta. E essa família, esse casal, nos ajudou muito. Mulher e homem de Deus, né? Mulher e homem de Deus. Eu dou graças a Deus porque meu pastor é um homem de oração. É um homem de oração. Quero agradecer também a Deus pela vida, né? Nosso irmão Johnny. Irmão Johnny, oração muda e transforma o homem. É isso mesmo, varão. Aleluia. Olha aqui que o meu irmão Elber está falando, ó. Com o poder da oração, Elias fez cair fogo do céu. Com a intimidade de orar, Daniel teve proteção na cova dos leões. Graças a Deus. Então você vai fazer a oração final aí com todos aí. Você vai estar orando aí, Sadar, pelos enfermos, para todo que está no seu lar agora nesse momento. Pode ficar à vontade, pode levantar seu clamor da sua forma, do seu jeito. O que eu gosto é ser um adorador. Aleluia. E não gosto de fazer decepção de ninguém. Por isso que eu pedi essa graça para Deus. E está recepcionando homens e mulheres de Deus. Que vai vir irmãs, vamos esperar um pouco aí para o ano que vem. Algumas irmãs para falar alguma coisa da parte de Deus. O importante é o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Fica à vontade. Ore a Deus aí com os demais aí. Irmãos, eu quero fazer esta oração com você. Feche os teus olhos aí onde você está agora. Vamos ter este minutinho para falar com Deus. Eterno e soberano Deus, maravilhoso e glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja presença nós estamos agora. Senhor, eu peço ao Senhor que entre na vida deste irmão, desta irmã, ouvinte da palavra de Deus. Este irmão que está em outro país, em outra cidadela. Este irmão, ó Pai amado, que está tão longe da tua casa, da tua família, do seio da tua família, a qual agora ele está de joelhos dobrado, em pé, mas as lágrimas caem do seu rosto, com saudades da sua casa. Aqueles que estão enfermos em um hospital, presos atrás das grades. Pai amado, olha quantas famílias sendo destruídas. Meu Pai, eu oro agora. Meu Deus, quantos irmãos que estão nas provações, estão sendo provados como um dia Daniel foi provado em uma cova de leões, como um dia Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha. Esses irmãos estão passando pelo fogo agora. Meu Deus, eu oro, Senhor amado, pelo levantamento, pelo revigor, ou melhor, pelo vigor desses irmãos. Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que um dia saíram do propósito, aqueles que um dia, ó Pai amado, aleluia, saíram da tua direção. Traga de volta jovens que estão, ó Pai amado, no mundo, no vício da bebida, do cigarro, que estão, ó Pai, no mundo das drogas. Olha quantos que precisam ser alcançados por esta palavra. Senhor, eu oro, meu Pai amado, pelos meus colegas de trabalho ali na usina. Eu oro pelos meus chefes, ó Pai. Eu oro pelos motoristas nas estradas, aonde eu trabalhei ali na Princesa do Norte. Colegas carreteiros que estão nas estradas, taxistas, motoristas ali em São Paulo, motoristas de ônibus, taxistas, motoristas de Uber e de motos também, Pai. Livra-os do mal, visita cada família agora, repreenda todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, coisa Aleluia. linda. Nosso Jesus é lindo, né? Aleluia. Aí tá ficando mais um, né? Bate-papo de varão. Aleluia. No meu lugar secreto aí. E aí hoje ficou o tema aí, ó. Não saia do propósito de Deus. Aleluia. E nem na direção de Deus. Esse foi mais um tema.
aí os demais que vai ter no próximo bate-papo aqui. Tem o pastor Rodrigo, tem o pastor Ricardo, tem o pastor Paulo Madureira, tem irmão aí da Aliança Renovada, de novo aí, e mais alguns aí, o Diego também. Vamos ver aquele que vai possibilitar de vir aí. Mas já que já eu agradeço o Sadraque. Amém. Não vai ficar só nessa. Até vir a próxima oportunidade vai demorar. Amém. Vai demorar, entendeu? Mas vai vir, tá bom? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Deus abençoe pelo convite. Que Deus abençoe a todos. Da minha parte, eu já deixo a paz do Senhor a cada um aí. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Deixa a sua pode ficar à vontade. Que Deus abençoe, aleluia, a todos de uma forma geral. Obrigado pela recepção, foi uma bênção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.